Você sabe onde realmente estava Dom Pedro quando ele proclamou a independência do Brasil? Você sabe quanto o Brasil pagou a Portugal em troca da independência? Por que Dom Pedro esperou até setembro para dar o grito da independência? E por que o dia 7? E por que justamente nas margens de um rio? Hoje, dia 7 de setembro, você, pessoa curiosa, vai descobrir 10 coisas que talvez você não saiba sobre a independência do nosso país. Roda a vinheta! Saudações, bonde curiosos! Eu sou o Bruno de Oliveira, o Curioso, e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Hoje, dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, que foi eternizada no brado retumbante de Dom Pedro, em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga. Independência ou morte! Mas será mesmo que as coisas aconteceram do jeito que todo mundo fala? No vídeo de hoje vamos descobrir 10 coisas sobre a independência do Brasil que talvez você não saiba. A primeira coisa é que antes do 7 de setembro a coisa estava indo meio mal lá pro Pedrão. Ele tinha recebido uma carta de Lisboa chamando ele de rapazinho de carreira criminosa. E ofendeu, ó. E aí o conselheiro dele disse que a coisa estava feia e que eles não podiam esperar muita coisa de Portugal. E a partir daí ele teve muitas chances de proclamar a independência do nosso querido país. Mas só que antes do grito do Ipiranga, ele teve uma semana muito ruim. Ele estava escondido na casa da amante dele, a Marquesa de Santos, e aí ele recebeu uma carta da esposa dele, a Dona Leopoldina. É Maria Leopoldina, eu chamo ela de Dona por questão de respeito. Na carta ela estava puta da vida, alertando o Pedrão sobre uma conspiração de Portugal e que a coisa estava feia para ele. E aí já deu aquele frio na barriga dele e ele resolveu voltar para São Paulo no lombo de uma mula. Exatamente, pessoas curiosas, ele não estava a cavalo como nas pinturas aí, essas pinturas muito bonitas, ele não estava a cavalo, ele estava numa mula. Ele teve que subir a Serra do Mar e em 1822, meus queridos, não tinham rodovias. A subida era bem íngreme e cavalo não subia, só subia mula. Uma trilha dessas, uma viagem dessas, qualquer pessoa fica puta, estressada, cansada e toda quebrada. Eu falei, Dom Pedro não estava numa boa semana. E a curiosidade número 2 é que Dom Pedro era provavelmente corno. Ele era muito corno. E para piorar mais a situação, ele era corno da amante. Da casa de Dom Pedro, eu vou chegar até mais perto, da casa de Dom Pedro, dava para ver a casa da Marquesa de Santos. E aí ele, espertinho, dava uma olhadinha lá nas madrugadas e ele percebia que as luzes ainda estavam acesas até de madrugada. Esse povo linguarudo aí, as más línguas falam que ela que dava o troco nele, né? Porque Dom Pedro tinha à disposição centenas de mulheres. E inclusive ele já pegou até a irmã da amante. Mas esse lance dele aí com a Marquesa de Santos foi o caso de adultério mais oficial da história do Brasil. E a terceira curiosidade é que um dia antes dele proclamar a independência do nosso país, ele levou um fora de uma mulata em Santos. Como é que foi a história, Bruno? Eu vou chegar mais perto aqui para falar para vocês. Ele olhou uma mulata bem bonita passando na rua, ele atravessou a rua, segurou ela e meteu um beijo na bochecha dela porque ele era um Pedrão, né, na época. E na mesma hora ela deu um tapa na cara dele e o que que ele fez? Ele tentou comprar ela. Ele tentou comprar a mulata. Mas aí o dono dela disse que ela era uma mucama de estimação, bem zelosa e não quis fazer negócio. E aí ele continuou a viagem com a cara roxa por causa do tapa que ele recebeu, com frio na barriga e todo quebrado por causa da mula. Viajar de mula não é legal. A quarta curiosidade é uma coisa que quase todo mundo esquece de um fato bem importante em toda viagem. A famosa comida de beira de estrada. Onde o príncipe parava, todo mundo queria oferecer alguma coisa para ele. Um cafezinho, um lanche, uma água, uma comida. Vamos bora almoçar aqui em casa, bora jantar aqui em casa. É que nem nos dias de hoje, os políticos, quando peregrinam pelos interiores, é desse jeito também. A situação sanitária de Santos, na época, era uma das piores do país. E a água por lá não era muito boa, não, e nem ruim.
era péssima. E para tirar o gosto das comidas, do café, dos lanches e até da água que davam para ele tomava vinho pra caramba antes de subir em cima do lombo do burro e continuar a viagem. Vocês estão ligados aí no estresse, né? Ele tocando estradão, subindo e descendo serra, chacoalhando no lombo do burro, com a barriga cheia, cheio de vinho, com aquele frio na barriga, porque o problema tava estrada cheia de lama e poeira. O negócio tava feio lá pro Pedrão. E a quinta curiosidade é que aconteceu o esperado. Deu uma puta de uma diarreia no Pedrinho, porque nessas horas todo Pedrão vira Pedrinho. E aí, em 7 de setembro de 1822, essa diarreia fez a comitiva de Dom Pedro parar às margens plácidas do rio Ipiranga para ele subir o morro e cagar. Ele todo agoniado, cheio de dor por causa da forte diarreia que ele pegou em Santos. E aí o padre Belchior, que estava na comitiva, e essa versão é a versão dele, do livro dele, foi até Dom Pedro, que estava saindo do mato, mais aliviado, todo suado, daquele jeito, e avisou que tinha a carta da Dona Leopoldina para ele. Começou a ler, e aí o Pedrão não aguentou mais, já estava todo suado, já se tremendo todo, pegou, arrancou as cartas da mão do padre, rasgou, jogou no chão, pisoteou, e depois ele respirou, abotoou a farda, se recompôs e disse o seguinte: diga à minha guarda que acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. Eram 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822. Essa, pessoas curiosas, é a versão original da independência do nosso país. E aí você pensa que tá tudo bem, né? Na sexta curiosidade você vai saber que não tá muito bem não. O Brasil não garantiu independência nenhuma naquele grito lá do Dom Pedro. Aquilo dali foi pura formalidade. Por exemplo, foi lá no Palácio do Governo que o Dom Pedro, já melhor, tranquilo, rabiscou a história lá do independência ou morte. E aí ele mandou fazer uma faixa para Dona Leopoldina, uma faixa verde toda bonita, com a frase independência ou morte toda dourada. E aí ficou para a história. Porém, o Reino de Portugal nem reconheceu essa história toda e os brasileiros tiveram que pegar em armas para garantir a independência. E aí, com a independência, quem foi que disse que Dom Pedro, o Pedrão, tinha a responsabilidade para organizar politicamente um país desse tamanho? Pois é, quem fez boa parte da organização foi o conselheiro dele, o José Bonifácio. E falando do José Bonifácio, ele teve um monte de ideia legal. Ele defendeu o fim da escravidão, a reforma agrária e também deu a ideia de fazer a capital do país no interior. Infelizmente, eu vou até chegar mais perto, infelizmente ele não conseguiu emplacar essas ideias que ele deu. Mas aí ele plantou aquela sementinha, sabe? Que germinou um pouco depois, né? A oitava curiosidade é que a maçonaria teve um papel importantíssimo nisso tudo. Ela foi o pilar da independência do nosso país. O José Bonifácio, por exemplo, ele era maçom, assim como todos os influentes da nossa sociedade na época. Os maçons estavam apoiando a independência em vários países americanos. Eles lideravam esses movimentos inspirados nos ideais da Revolução Francesa. George Washington, por exemplo, o herói da independência dos Estados Unidos, era maçom. E aí o Brasilzão, depois de independente, começou a se afundar na merda. Na época, o Brasil acumulou a maior dívida externa do mundo. Depois da independência, Portugal, além de tirar milhões e milhões de riquezas do nosso querido país, ainda exigiu 2 milhões de libras como uma maneira de deixar, vai lá, fica lá, independente. E claro, um país recém-criado e comandado por Pedrão não tinha cacife, não tinha dinheiro para pagar tudo isso. E para resolver essa questão, o que foi que Dom Pedro fez? Pediu um empréstimo para a Inglaterra. E aí depois, para pagar a Inglaterra, teve que pedir dinheiro emprestado para outros países. E a coisa foi rolando por muito tempo, tapando um buraco aqui e abrindo outro ali. E a 10ª curiosidade que quase ninguém sabe ou não lembra é que a Angola quase virou território brasileiro. Quase. Em 1822, Portugal tinha várias colônias e uma delas era Angola, que tinha uma relação muito boa com o Brasil. E adivinha por quê? A maioria dos comerciantes de escravos era da Angola. E por isso tinha interesse de ambas as partes que Angola fizesse parte do território brasileiro. E claro que isso não deu certo porque o Brasil estava fudido na época e quando Portugal soube disso, mandou um recadinho pra cá
dizendo pra ninguém tocar nas colônias portuguesas, senão ia dar merda. E o que Dom Pedro fez? Ele foi lá e disse, tá certo. Estamos chegando a 100 mil inscritos aqui no canal e para que isso aconteça eu preciso de coração da ajuda dos curiosos de carteirinha. Compartilhe o Curioso com 3 amigos. Se você é um curioso de carteirinha, fazendo isso vai ajudar e muito o nosso canal a crescer. Então é isso, como essa história da independência tem várias versões, alguma versão que eu falei aqui talvez não bata com a sua versão, mas todas as fontes estarão aqui embaixo nesse vídeo. E não esqueça de me seguir lá no Twitter através desse endereço aqui, o Curioso mesmo, e lá no Snapchat através do O Curioso Oficial. Tá bem legal lá, você vai poder acompanhar a nossa rotina, ok? Seja um curioso de carteirinha dando seu like e favoritando esse vídeo. Seja um curioso legal, aqui embaixo tem um botão, clique e inscreva-se no canal. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado de coração por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!